Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Geibson. E eu sou Jade e hoje nós vamos contar para vocês 10 coisas que nos surpreenderam aqui em Portugal. O que nos surpreendeu desde o momento do aeroporto ainda foi o frio. Para quem não sabe, nós fizemos uma escala em Madrid e depois pegamos um voo para a cidade do Porto. Então, de início, não imaginávamos que o frio seria tão intenso, mas em Madrid, assim que descemos da aeronave, já veio aquele frio que congela qualquer nordestino, não é? Então, quem vem do Nordeste aí vai demorar um pouquinho mais para conseguir se acostumar. O segundo ponto é o idioma. A gente, quando vem para cá, tem a impressão de que vamos chegar aqui, lá fala português, então vai ser tudo tranquilo, vai ser de boa. Não é. Gente, no começo a gente não entende absolutamente nada que os portugueses falam. Porque assim, apesar de ser português, o sotaque é totalmente diferente. Eles usam palavras que são diferentes, que a gente não é acostumado. A conjugação verbal é totalmente diferente. E outra coisa, às vezes a gente vê o pessoal dar dica, assista jornais, assista reportagens que tem como ajudar você a entender, a pegar o português. Não serve. Porque nos jornais eles falam pausadamente, eles falam devagar, eles falam bem explicado. Então, você consegue entender tranquilo, mas a pessoa falando normal é muito diferente. Hoje a gente já consegue entender o que os portugueses estão falando. Agora eu ainda tenho um pouco de dificuldade em entender quando é ligação por telefone. Até às vezes quando a gente precisa ligar para alguma coisa, eu falo para ele, liga você, porque eu não entendo nada do que o povo fala. Então assim, é uma coisa que realmente vai passando o tempo, é que você vai começando a pegar, vai conversando mais com as pessoas e vai conseguindo realmente entender. O terceiro ponto é que aqui, pelo menos a nossa experiência que a gente tem, a gente escutava que os portugueses são mal educados, são grosseiros, que isso, que aquilo outro. Pelo contrário, a nossa experiência, nesses quase 2 anos que estamos aqui, é totalmente diferente. Os portugueses, eles são muito educados mesmo. Por exemplo, no mercado, se você passar e estiver próximo de uma pessoa, a pessoa estiver passando, ela espera você passar, ela pede desculpa, quando ela chega no local, ela dá bom dia, entendeu? Aqui em todo lugar que você chega, se você passar na rua, passar alguém por perto de você, Exato. Bom dia, boa tarde. Não vamos trazer um discurso generalista, né? Nós estamos trazendo a nossa realidade de cá, que é a realidade da cidade de Torres Vedras, os locais onde a gente já passou, os estabelecimentos que a gente já passou. Então, assim, a gente sempre foi muito bem tratado e muito bem recebido. Tanto que a nossa filha, né, ela tem 2 anos e como aqui ela estuda em creche, né, então ela tem um convívio com portugueses, ela em todo lugar que ela passa, qualquer pessoa que ela encontra, ela mesma já fala bom dia, boa tarde, olá, tudo bem, tchauzinho. Ela mesma já fala, porque já é uma coisa que é hábito, né? Ponto 4, que é sobre a qualidade dos produtos. Então, na nossa região onde a gente veio, que é no Nordeste, geralmente a gente estava habituado a comprar produtos das grandes marcas. Por quê? Porque a qualidade ela já era conhecida e já era confiável, e etc e tal. E o preço também entre uma marca boa, vamos dizer assim, e uma marca genérica, uma marca do próprio mercado, como a gente chama aqui em Portugal de marca branca, o preço não tinha uma diferença muito grande. Aqui existe uma diferença absurda de valores, né, nos principais produtos, pelo menos da nossa realidade, do nosso, vamos dizer assim, no nosso pool de compras do mês, né, de consumo. Então a gente vê uma diferença muito grande. Então, por exemplo, se a gente vai comprar pacote de pão de forma, então a gente vai comprar e a gente chega, por exemplo, num Pingo Doce, a gente compra 89 cêntimos. E aí se a gente for para uma marca, por exemplo, do Bimbo, né? Pronto. Que é uma coisa que é bem conhecida. De massa, de pão, essas coisas. Exato. Esse valor já dispara, vai para 2 euros, 2 e tal. Às vezes a gente encontra oferta por 1,80 e tal. Então, já o que nós tivemos aqui em consumir produtos da marca branca, ele foi muito favorável, porque nos surpreendeu. Isso a gente vê desde a parte de limpeza, desde a parte de alimentação, desde a parte, inclusive, de eletrônicos. A gente vê que tem muitos mercados aqui que tem sua marca própria, além do benefício direto, que é um preço um pouco mais em conta, né? E também nas ofertas, porque muitos mercados lançam ofertas para os seus produtos.
Então, a gente tem esse benefício dobrado. O próximo ponto é em relação ao verão, porque nós chegamos aqui no auge do inverno, né? Então, 5 e pouca da tarde, às vezes até antes das 5, já começava a anoitecer, escurecia rápido. Então, no Brasil, como a gente morava em João Pessoa, que lá o sol nasce muito cedo e também se põe cedo, beleza, foi tranquilo pra gente se adaptar. Quando chegou no verão, dava 9 horas da noite e Quase ainda 10. estava sol. A gente, como assim? A gente até assim, horário para comer, às vezes a gente passava assim do horário, quando ia olhar, 7 horas, 8 horas, a gente não tinha jantar. Pra aurora, pra dormir, e a janela tava aquele solzão. Mas por outro lado é muito bom, então se você quiser passear, se você quiser sair, você tem como aproveitar melhor, porque o dia, né, vai até muito mais tarde, então você consegue aproveitar bem mais. Eu trabalhei numa empresa que ficava a 1,5 km, então eu ia de bicicleta. Então quando dava 6 horas que eu saía de lá, pronto, eu ainda estava tipo no meio de uma tarde, se fosse comparar ao Brasil. Então dava para ir buscar minha filha na creche, colocar na cadeirinha da bicicleta, dar uma volta no parque, entendeu? Às vezes a gente ia, sentava lá na grama, no parque, ficava brincando, então voltava para casa às 7, 8 horas da noite. Isso é um fator que causou estranheza no início, por um lado um pouco negativo, para nós agora que estamos adaptados a essa realidade, então se torna um período muito agradável para se curtir em família. E o sexto ponto, em relação à limpeza das ruas. Esse é um assunto muito polêmico, não é? Porque a gente escuta muito mais de pessoas que a gente conhece na região do Porto, na região até mesmo lá próximo da região metropolitana mesmo de Lisboa, lá no Centrão, que eles falam muito mal em relação à limpeza das ruas, né? Que as ruas tem muito cocô de cachorro, que tem muita bituca de cigarro. Então, aqui em Torres Vedras, a nossa realidade, o que a gente encontra nos nossos passeios, são ruas muito limpas. O gancho para o sétimo ponto, sobre a parte verde que ela estava falando, a gente notou também aqui em Portugal, foi uma grata surpresa. Isso a gente já acompanhava da cidade onde a gente veio, que é de João Pessoa, na Paraíba, que João Pessoa é uma cidade muito verde, ela tem um destaque internacional por conta disso. Então, quando a gente chegou aqui, não só em Torres Vedras, mas em diversas outras cidades em Portugal, a gente sempre encontra muitas praças, muitas áreas verdes, muitas árvores na rua, essa preservação pelo meio ambiente, isso nos trouxe, vamos dizer assim, um impacto muito positivo. Então, quando a gente entrou em Torres Vedras, a entrada de Torres Vedras parecia muito com a grande avenida de João Pessoa, né? Quem é de João Pessoa conhece que é a Beira Rio, né? Que temos árvores de um lado, árvores do outro, ciclovias e tal e tal. Então, assim, a gente falou, opa, estamos em casa. Então, foi realmente, assim, um amor à primeira vista, né? Tanto que, atualmente, a gente não tem perspectiva de mudar de Torres Vedras. A gente não queria morar num local muito afastado, que não tivesse coisas próximas, até porque no início a gente não tinha intenção de ter carro, essas coisas. E ao mesmo tempo a gente não queria morar num grande centro, que fosse muito tumultuado. Vegas é o meio termo. Nem é uma cidadezinha pequena de interior e é uma cidade que tem tudo, mas também não é um grande centro. E o que não tem aqui, cidades ao redor tem. Muito próximo tem. Então, assim, pra gente foi um local perfeito. Outra coisa que eu acho muito interessante em relação aos parques verdes é que aqui tem o Parque da Várzea, né, que a gente até já postou lá no Instagram um vídeo mostrando um pouco. E lá dentro, no parque, não é permitido cachorros, animais, né, de um modo geral, justamente para não sujar. Mas você atravessando a rua, tem um outro parque que lá é permitido animais. Então, tipo, não tem muita grama, essas coisas para não estar tendo sujeira, mas ali é um local específico para quem tem animais para levar para passear. Então isso também achei uma coisa muito legal. Não são simplesmente áreas verdes assim soltas aleatórias, né? Então são áreas que tem equipamentos, que chamam aqui equipamentos para brincar, né? Tem parquinho para crianças, tem uma estrutura, né, de fato para a família aproveitar, tem churrasqueiras, por exemplo, aqui em Torres Vedras tem um parque que ele foi segmentado em categorias e idades. Então tem um parque que é voltado para crianças mais jovens, um parque que é para um pouquinho maior, e tem tirolesa e etc e tal, equipamentos de música, então já é um pouco diferente. E andando mais um pouquinho nesse parque, já tem um skate park, já tem quadra, já tem, entre aspas, como a gente chama no Brasil, né, os ginásios. Então isso
já tem de uma forma mais estruturada, não apenas aquele gramado para você sentar e O aproveitar. oitavo ponto a gente achou meio estranho, porque no Brasil todo mundo é WhatsApp, é Instagram, é Facebook, então todo mundo é muito conectado. Aqui os portugueses eles já não são tão conectados assim. Então assim, aqui, para vocês terem uma noção, eles usam mais mensagem de texto do que o WhatsApp. Isso foi uma coisa que realmente foi chocante para nós. Até mesmo, eu quero procurar um salão. Se você digitar na internet, não são todos os salões que vão estar lá no Google não, quando você digita. E atenção, estamos falando de Torres Vedras. Torres Vedras, né, que é a nossa realidade aqui. Então, às vezes tô pesquisando alguma coisa, não acho na internet. Às vezes a gente passando de carro, andando a pé, quando eu vejo, olha amor, ali tem tal coisa que eu queria e a gente não achou na internet. Outro ponto também aqui que a gente achou bem interessante e bem diferente do Brasil é o carnaval. Muito. Não sei se vocês sabem, mas Torres Vedras é a cidade mais famosa do carnaval aqui em Portugal. Então, no carnaval aqui fica lotado. Vem gente de todo lugar aqui de Portugal para passar o carnaval aqui. Realmente é uma festa imensa. Infelizmente, a gente ainda não teve a oportunidade de participar, né, de ver realmente. Nós vamos deixar na descrição do vídeo um link de uns vídeos que mostram o carnaval aqui para vocês terem uma noção de como é. E a gente achou bem interessante porque o carnaval aqui é uma mistura de duas festas do Brasil. Principalmente de João Pessoa. Brasil não, vamos falar de João Pessoa. De João Pessoa, que era o que a gente conhecia, né, nossa realidade. Então é uma mistura do carnaval mesmo, normal, e uma mistura do 7 de setembro. Porque as escolas, na sexta-feira de carnaval, fazem desfiles, tipo aqueles desfiles cívicos mesmo, de 7 de setembro, com bandinha, com as crianças fantasiadas, vários tipos de fantasias e tal. E também tem a parte que é parecida mesmo com o Carnaval do Brasil, que é as festas que geralmente são à noite, né? Tem uma mistura, né? Tem o desfile em si, né? Que ele acontece, ele passa pelas ruas, como a gente falou anteriormente. Com carros alegóricos. Carros alegóricos. Parecendo os bonecos de Olinda. Parecendo os bonecos de Olinda. Então eles fazem muita alusão a atualidades, a notícias, então... Política, né? Então a gente viu já nos anos anteriores falar muito do Trump, falar muito do Bolsonaro, falar muito do Messi, do Neymar, do Cristiano Ronaldo. O item 10, né? O sabor adocicado dos legumes. Podemos falar legumes e também de fruta. Eu até sempre errava no sal, nas coisas, porque batatinha muito mais doce, cenoura muito mais doce, fruta muito mais doce. Aí hoje em dia eu já não noto nenhuma diferença. Mas assim, no começo a gente acha muito esquisito e erra muito no sal. Muito mais adocicado do que no Brasil. Tem experiências para legumes e frutas que isso é bacana, mas tem outras que não cai muito bem. Então, pra gente... A cenoura já é doce, aqui é muito mais doce. Aqui é muito mais doce. Então, aqui tem a batata doce, né? Que é bem mais doce. Né? E ainda mais naquelas cores diferentes. Tem várias cores. Igual o maracujá também, que aqui tem maracujá roxo, que eu nunca tinha visto. Exato. Então, o sabor ele muda muito, né? Então, por exemplo, o abacaxi é bem diferente, a maçã, a pera, né? O kiwi. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos colocar na descrição, né, o vídeo do carnaval para vocês verem. Vamos colocar o nosso Instagram, que a gente tá sempre compartilhando dicas lá. E aí fiquem à vontade para curtir, compartilhar com os amigos, para que mais pessoas conheçam um pouco mais sobre Portugal. E é isso, né? Então, até a próxima. Tchau.